A Voz da Manutenção é um oferecimento de Brascar Implementos Rodoviários. A solução completa em furgões, siders e carrocerias. Com inovação e alta qualidade, a Brascar garante a durabilidade que o transporte de cargas exige. Estrada da vida, o asfalto me chama. Cada curva é a história que a gente derrama. Com o peso do mundo e o céu como teto. Brascar é meu chão e meu rumo é certeiro. Qualidade na carga pro meu dia inteiro. Durabilidade que aguenta o tranco. Segurança na estrada eu nunca desbanco. Ele é meu chão e meu rumo é certeiro. Qualidade na carga pro meu dia inteiro. Durabilidade que aguenta o tranco. Segurança na estrada eu nunca desbanco. O sol no espelho da cabine a brilhar, com a força que move o Brasil sem parar. Carrego comigo um sonho de aço. Na poeira ou na chuva não corro perigo. Resistência que leva o amigo comigo. Brascar é meu chão e meu rumo é certeiro. Qualidade na carga pro meu dia inteiro. Durabilidade que aguenta o tranco. Segurança na estrada eu nunca desbanco. Não é meu chão e meu rumo é certeiro. Qualidade na carga pro meu dia inteiro. Durabilidade que aguenta o tranco. Segurança na estrada eu nunca desbanco. Cada quilômetro um pedaço de mim, rodando pra frente sem olhar pro fim. Com o Brascar eu sei, o destino é meu lar. Está começando mais um episódio de A Voz da Manutenção. Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que horário você vai ver esse programa, é importante que você veja, você que está aí em casa. Estamos abrindo a temporada 2026 da Voz da Manutenção. Já lembrando a vocês que domingo estamos eu, Mourão e Maricota lá na Fórmula Truck. Estaremos lá, a TV Caminhoneira estará na Fórmula Truck no domingo. E para abrir o ano da Voz da Manutenção, eu estarei recebendo hoje uma psicóloga. Aliás, ela não é só psicóloga. Ivani Cavalcante é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Atuou por 7 anos na Auto Sueco Volvo, aí já começa as conexões com o caminhão. Convivência direta no setor de veículos pesados, tem mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento humano, é fundadora da clínica Saúde Psico, que está passando aqui na tela, que presta atendimento psicológico e serviços de saúde mental para empresas, além de atuar como supervisora clínica e palestrante. Conteúdo para falar sobre saúde mental ela vai ter de sobra. Mas você que está em casa, que assiste a Voz da Manutenção e está se perguntando o que é que tem a ver psicologia com manutenção, eu vou pedir para que ela mesma explique pra gente o que é que tem a ver e que ela também se apresente para você que está em casa. Boa noite, seja bem-vinda ao programa Voz da Manutenção e à nossa TV Caminhoneira, a TV feita para o caminhoneiro que está aí em casa. É uma honra estar aqui, muito obrigada. Espero contribuir nesse podcast com conhecimento de saúde mental
para as pessoas, para os gestores, né? Para os gestores de frota, para os gestores de manutenção, para o caminhoneiro. Porque sem manutenção da nossa saúde, a gente vai ter o quê? A gente vai ter falhas, a gente vai ter doenças, transtornos, né? Assim como o caminhão precisa de manutenção, a gente também precisa. Manutenção física, manutenção mental. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito bem. E quando falamos de saúde mental, o que normalmente não aparece quando olhamos para as oficinas, pátios e estradas onde nossos amigos caminhoneiros estão? Então, José, o que a gente não vê, né? O que está ali escondido? O que está escondido é muita pressão, né? A gente não tem noção da pressão que um caminhoneiro passa na estrada, né? Do ambiente insalubre, muitas vezes, que ele passa horas. A questão de privação de sono. O gestor, né, de oficina, a gente não está vendo ali a pressão também que ele está passando com o caminhão, na entrega, com o mecânico, com a peça que não chegou para fazer, né? Então, o que a gente está vendo é bastante desgaste emocional, muita pressão, muitas metas, e muitas vezes essa pessoa não tem recursos emocionais para lidar, às vezes não tem mesmo suporte, né? Então, o que está por trás ali, as dores por trás dessa área, das pessoas que estão nessa área, é o estresse, né? É muita pressão, e às vezes você não tem condições para lidar, você não sabe como lidar com isso. Muito bem, vocês já sabem aí de casa que quanto mais em silêncio eu fico, melhor o programa é. Saiba que o palco é seu. Obrigada. O setor de caminhões e manutenção é visto como um ambiente de gente forte. Como que essa cultura, por que essa cultura pode ser perigosa? É uma cultura perigosa porque é uma cultura do silêncio, né? Eu sofro calado, engole o choro, né? Homem, na maioria das vezes, isso tem mudado, né? Mas é um ambiente muito predominante para homens, né? Ainda que esteja mudando esse cenário. E a cultura do sofre calado, anda, caminha, trabalha que passa, vamos. Então, essa cultura não cuida da saúde, né? Essa cultura, ela não ajuda a pessoa que está com um transtorno mental, ou que está quase ali num transtorno mental, ou que está num staff, né? Que não está aguentando mais lidar. Isso só esconde, né? Essa cultura de eu sou forte, então ser forte é não falar nada, não ajuda a pessoa a lidar com o problema dela. O problema não desaparece, né? O problema não desaparece porque você não quer aceitar o problema emocional que você está passando. Então, vem desse lugar, né? De ser forte significa ficar quieto, mesmo quando a dor está ali latente, né? Isso não ajuda ninguém, na verdade. E essa cultura é muito comum, às vezes, nas organizações. E a gente tem uma pressão externa cada vez maior, com métricas, com horários a cumprir, com tudo, que eu enxergo que acaba contribuindo para um ambiente que, se a gente fica calado, eu interpreto assim, talvez você que vem com a experiência de anos em concessionária, talvez tenha, e agora ampliou a visão do lado da psicologia, talvez até tenha uma visão um pouco mais rica, mas eu interpreto que cada vez mais, com todas as métricas, todos os horários, essa questão de entrega em determinado horário, que tem que cumprir prazos, metas e tal, cada vez mais um ambiente propício e que necessita dessa, como você fala, manutenção mental, né? Manutenção mental, exatamente. Prazos e metas, José Marcos, sempre vão existir, né? O problema em si não são os prazos e as metas, porque para quase tudo que a gente vai fazer na vida tem prazo e meta. A gente mesmo aqui, a gente combinou um dia, um horário, né? Pra gente cumprir, né? E depois você vai ter evento com outro diretor, depois você vai ter evento na Fórmula Truck, isso são prazos e metas. Mas me permita uma interrupção, Se aquele prazo e meta é apertado demais, eu entendo que é apertado demais. Eu disse que no decorrer do programa ia surgindo perguntas. Perfeito. Porque é coisa do mundo que a gente vive Perfeito. hoje. Se aquele prazo e meta é apertado demais, o que é que a psicóloga educa para mim e para o pessoal de casa a fazer? Exato. Então, o problema não são prazos. O problema é você querer encaixar uma expectativa dentro de uma realidade que não dá.
O problema é você colocar um prazo, você colocar metas inatingíveis para você executar. Ou então, você até coloca prazos e metas atingíveis, mas você ainda não tem capacidade para chegar ali. Então, se você colocar um desafio para você, né? Se vem um gestor e coloca um desafio para você, que é gerente, pronto, né? É um desafio. Agora, coloque o mesmo desafio de prazos e metas para uma pessoa que acabou de entrar, né? Um aprendiz, um jovem aprendiz. Tipo, é proporcional você cobrar de um jovem aprendiz a mesma coisa que se cobra de um gerente? Não. Então, muitas vezes a gente lida com expectativas irreais. Ou irreais porque não dá, é inatingível, são metas inatingíveis, ou até dá, mas você ainda não tem competência emocional, técnica, habilidade para alcançar aquilo. E aí o estresse, ele vira crônico, né? Ele vira um problema de longo prazo. Muito bom. Existe diferença entre cansaço físico e esgotamento mental? E como identificar isso no dia a dia? Perfeito, perfeito. A gente fala hoje muito, né, de, tô cansada, eu tô com... eu durmo muitas horas e eu acordo cansada. Então, essa é a grande diferença. No cansaço físico, José Marcos, a pessoa dorme e descansa. Ela acorda disposta. Ela precisa de uma boa noite de sono, sabe? Ela precisa só descansar o físico dela. Às vezes ela precisa viajar um pouco para distensionar, porque às vezes aquele ambiente está muito tenso, mas é algo físico, né? Então, uma viagem, mudar um pouco, voltar, foi na praia, voltou, e ela entende que ela deu uma revitalizada ali na mente dela e ela volta no gás. Ela precisa, às vezes, de umas férias, né? Ela precisa, às vezes, ficar o final de semana tranquila, que isso já reabastece ela. É quando a bateria dela está descarregada e aí ela põe na tomada, carrega e volta com tudo. Esse é um cansaço físico. O que é o cansaço mental? É aquela bateria viciada. É aquela bateria que você coloca o celular para carregar, você tira, ele tá descarregado. Então o cansaço mental é aquele cansaço que você dorme e você não descansa, você continua acordando cansado, você tem uma irritabilidade fora do comum. Não é uma irritabilidade porque, poxa, tá em cima, tem que entregar. Não, é uma irritabilidade porque fulano falou bom dia, ou porque fulano deixou de falar bom dia, ou... Então, explosões, irritabilidade, esse cansaço, essa fadiga constante. Então, esse é o cansaço mental. Você dorme, você descansa, você tira férias, você viaja, você tá nos melhores lugares que deveria relaxar e você não consegue relaxar. Você sente um peso, um cansaço do seu corpo, os pensamentos ficam acelerados, você tem uma desregulação emocional, né? Que é essa descompensação. Com frequência, você fica irritado, explosivo, choroso, fica mais sensível. Então, isso diz respeito a um desgaste mental. Posso fazer uma provocação? Claro. Não tá na pauta aqui, mas Fica à vontade. a abertura que vai dando esses questionamentos, essas colocações, essas deliberações. Estou esgotado mentalmente. Tirei férias. O cansaço, esse esgotamento mental se manteve. Mas eu não quero desistir. O que eu faço? Então, se desistir, voltar para o trabalho. Não, desistir é não trabalhar mais. Eu quero continuar no trabalho. Uhum. E deve, né? O trabalho tem uma função importante na nossa vida. Exato. A gente precisa de tratamento. Procura aí a Ivani. Isso. A saúde psíquica. A saúde psíquica. Uma boa psicóloga vai te ajudar. Uma boa psicóloga clínica na TCC, né, que é a especialização, vai te ajudar. Porque, José Marcos, se você largar o trabalho, não necessariamente o seu cansaço vai embora. Porque, veja, não é um cansaço físico, é um cansaço mental. Então você pode... O que acontece quando a pessoa chega quando a pessoa abre um transtorno mental, que é uma ansiedade já diagnosticada, que é uma depressão. Você, por exemplo, a ansiedade, você, mesmo saindo do trabalho, você continua pensando no trabalho. E aí, só que você só não pensa no trabalho de uma maneira funcional. Não, vai dar certo isso, eu vou mexer aqui. Não, você fica pensando que não vai dar certo, que o prazo vai dar errado, que o cliente vai xingar, que a carga não vai chegar, que você só pensa
em tudo que vai dar errado. E aí você fica tentando controlar todas as variáveis, você fica tentando controlar o incontrolável, você fica com pensamento no futuro constantemente, dentro ou fora do trabalho. E isso afeta a sua vida. Então, mesmo que você saia do emprego e não cuide de você, certamente isso tende a se manter. Se você for para outra casa, vai ter o mesmo problema. É por isso, eu sou um defensor do... Porque há um certo tabu social, principalmente aqui no Brasil, há um certo tabu social quando se fala em saúde mental. Eu sou um defensor de que a gente se fale abertamente sobre tudo é importante, as terapias são importantes, para a gente entender exatamente qual é a causa raiz daquele comportamento. Porque muitas das vezes é exatamente o que você falou, não está no emprego que você está. Exato. Não está lá. É uma outra causa raiz que você não vai conhecer se não tiver um bom acompanhamento psicológico, se não tiver acompanhado por uma boa terapia, para se autoconhecer e se ajudar também. Perfeito. Autoconhecimento. Porque a gente não pode dizer que é o trabalho que te adoeceu. A gente também não pode negar que esse ambiente pode levar. É isso. Isso entende? É um fato. A gente não pode. Por quê? Porque para você ter um adoecimento mental, não depende de um único fator. Depende de algumas coisas. Depende do quanto você tem, qual que é a sua capacidade de resiliência sobre as coisas. Depende da sua habilidade. Então, pessoas com poucas habilidades... O que é habilidade? Vou dar um exemplo. Habilidade interpessoal. A pessoa que sabe conversar, a pessoa que sabe se comunicar, a pessoa que sabe colocar limites, a pessoa que sabe negociar, ser assertiva. Então, a pessoa que tem habilidades, a pessoa que tem capacidade de resolução de problema. Tem gente que trava quando tem um problema. Isso significa que ela tem pouca habilidade para resolver problema. Tem gente que já vê um problema e já vai encontrando solução. Né? Existe também um fator genético, né? Se você vem de uma família que é mais ansiosa, que tem problemas, que tem vícios, e aí, vamos supor que você tenha tudo isso. Você tem a baixa capacidade de resolver problemas, você tem um fator genético, a sua família é toda acelerada, e aí você entra numa empresa em que ali tem um chefe mais duro, que fala, né, rasgado, que expõe você. Então, você começa a entrar no lugar em que tá tudo propício para você desenvolver um transtorno mental, né? Porque você não tem recurso para lidar com isso. E aí você começa a entrar num padrão de funcionamento, então os seus pensamentos tendem a ficar muito distorcidos da realidade. Então, esse pensamento pessimista, essa previsão do futuro, esse pensamento catastrófico, essa necessidade de controlar e ver os acontecimentos como algo terríveis. Nossa, se isso acontecer, eu não consigo nem imaginar. Aí começam os sintomas que vêm da ansiedade. Então, existe uma série de fatores ambientais, da própria pessoa, que pode gerar algum transtorno. Muito bem. E para fechar esse bloco sobre a realidade da saúde mental no setor de pesado, quais são as queixas mais comuns? Eu vou pensar eu vou responder essa pergunta, José Marcos, pensando, inclusive, no geral, né? Não só no pesados, mas a galera que está na linha de frente, que está no operacional, tem uma pressão com... prazos, o cliente ali, meta, o carro tá na rua, precisa chegar em algum lugar, né? E existe o quê? Uma imprevisibilidade. Você tá na rua, o que pode acontecer? Tudo, alagamento, fiscal, tudo que pode acontecer. Então, lidar com isso gera muitas queixas, né? De tensão, de estresse, de ansiedade, isso pode levar a pessoa a ter uma baixa qualidade de vida. Então, essa pessoa pode ter insônia, essa pessoa ela pode ter ali conflitos dentro de casa, essa pessoa pode desregular e trazer ali para outros problemas, né? Então, a pessoa que acaba indo para as válvulas de escape, né? Então, elas vão para as válvulas de escape. Então ela bebe mais, ela come mais, ela vai ficar no joguinho, né? Aqueles joguinhos que viciam, ela começa a fumar. Então, a vida dela pode ficar prejudicada diante
da dificuldade de lidar com essas pressões, com essa tensão, né, dentro do ambiente. Muito bem. E como o estresse constante impacta o foco e a tomada de decisão? Boa. Então, esse é um ponto também importante pra gente perceber que saúde mental, ela tá atrelada com a sua produtividade, Ah, é. né? Ela tá atrelada com Interessa aos gestores que estão Então, em casa. porque assim, ó, também. Se você tá ali no estresse, como que você vai tomar boas decisões? Dentro do nosso cérebro, existe partes separadas que funcionam para coisas, né? Então, se você... Pode falar. Dizem que na dos homens funciona uma só por vez, né? Vai devagar, né? É mais devagar. É, né? Abre uma caixinha só aqui, É, que- funciona. A mulher tem caixinha pra cada coisa. Vamos dar um curto-circuito aqui. Certo. Mas funciona, assim. É diferente, um pouquinho diferente do funcionamento da mulher. Mas, de maneira geral, o que acontece? Quando você tá no estresse frequente e crônico, você fica com o seu modo de alerta. Modo de alerta. Você fica ali em alerta. Em alerta, então tudo pode ser um perigo. Esse modo de alerta faz você perder a sua capacidade, que a gente fala que é do lobo frontal, de concentrar, de tomar decisões, de ser preciso. Porque essa parte do nosso cérebro exige, onera, é trabalhoso planejar, mensurar, tomar a melhor decisão e executar. Isso é trabalhoso. Se você tá em alto estresse, você vai agir por impulsividade. Você quer se livrar do problema porque você já tá esgotado. Então, como que você vai... o cara veio pra você dar uma decisão que é importante, você colocou no mesmo bolo de tomar umas decisões simples, mas não, aquilo exigia de você. Então, o seu discernimento entre o que é importante e o que não é, o que é prioridade e o que não é, ele fica prejudicado. Porque a parte frontal do cérebro, ela não tá funcionando na sua melhor capacidade porque está sobrecarregada, entende? Perfeito. Então eu posso deliberar sobre as suas colocações e tomar como verdade que pessoas muito pressionadas erram mais? E por quê? Então, depende. Mas não atrapalha o foco e a decisão? Eu tô te provocando agora. Muito bom. Agora eu vou jogar de novo a pergunta. Vamos pensar assim. Um gerente de oficina, ele tem pressão? Tem. Um diretor de uma empresa, ele tem pressão? Tem. Um estagiário tem pressão? Tem. Tem pressão. Então, pra gente viver, é normal a gente sentir pressão. Não? Então, é natural a gente sentir. Mas existem níveis elevados de pressão. Exato. Existem níveis elevados. Exato. Então, assim, se eu estou sobre um estresse crônico, se eu estou sobre uma pressão, né, volto ali na minha afirmação, que é inatingível, que é sem apoio, se eu estou sobre uma pressão desproporcional em intensidade e em frequência, né, que esse é outro ponto. Você fala, Ivani, beleza, eu tenho pressão no meu trabalho, mas eu consigo lidar com essa pressão, até porque ela vem também, o que é muito forte, vem de vez em quando. Agora, se esse de vez em quando vira todo dia você tem que matar o leão, todo dia você tem que se esforçar, todo dia essa pressão a carga é muito grande, sim. Isso gera um grande problema. As pessoas produzem menos. As pessoas, elas ficam adoecidas. E elas adoecidas, elas não vão entregar o melhor dela. Então, sim, pessoas sobre um estresse desproporcional em intensidade e em frequência, sim, tem um problema. Então eu posso afirmar que existe um nível aceitável ali de pressão. Exato. Ou toda pressão é prejudicial? Não é. Então, porque é por isso que eu tô frisando. Porque senão a gente vai pra um lugar que é assim, pra eu ficar bem... Vai ficar todo mundo zen. O que é difícil. Quando que vai entregar? Entrega quando você quiser. Quando que vai fechar? Quando que vai ser o fechamento? Vamos ver. O que bater de meta, a gente dobra uma coisa imprecisa. Não é. Então, a gente não precisa ficar nesse lugar de eu preciso de pressão, pra trabalhar, pra entregar, pra ser produtivo. Ou não. Eu vou viver da minha arte e no meu tempo pra eu ter saúde. Não é assim. Não é, porque se depender da gente,
nós mesmo, se a gente tiver boletos para pagar, a gente não vai se pressionar. É verdade. Se a gente vai precisar, o universo, as pessoas, o universo, o sistema exige que a gente tenha pressão e a gente vai se desenvolvendo a partir disso, a gente vai entendendo as coisas, a gente vai criando habilidades emocionais e técnicas para lidar com esse mundo de pressão. Porque as coisas na vida vão acontecer. Outras pressões na sua vida, sem seu trabalho, vai acontecer. Você vai perder alguém, você pode perder um emprego, você pode acontecer um acidente, você pode descobrir um diagnóstico. São pressões da vida. São pressões. Então, se você preconizar que, não, para eu viver bem, em paz, eu não posso ter pressão, vai ter um problema. E como gestor, que sinais um gestor pode observar antes que o estresse vire um problema maior? Tem alguns... Sinais o cara vai lá, porque você pega ali na oficina ali, uma falha pequena ali pode virar um erro grave. E talvez ele esteja ali já dando sinais já. E o gestor talvez não observou. Para ajudar o público de casa, para ajudar os gestores, quem está em casa e o próprio mecânico, que sinais podem ser observados? Sinais na equipe, você diz. Exato. Sinais até no colaborador também. Isso. Olha, a gente pode... Aquela resposta mais rápida todo dia, esse já é um sinal. Pode ser considerado sinal? Pode ser considerado sinal, né? Então você tem um colaborador que antes não era reativo, agora é. Uma mudança de comportamento, né? Você tinha um colaborador que antes brincava e agora tá calado. Você tinha um colaborador que antes conseguia ter uma linha de raciocínio e concluir as coisas ali dentro do prazo e agora ele não entrega. Rotatividade, né? Dentro da oficina, né? Então a pessoa falta muito. O que tá acontecendo, né? Tem muitos erros ali nas entregas. Tem muita falta de atenção. Putz, você não olhou aquilo. São sinais de que essa pessoa pode tá ali num nível de estresse ou ela não tá entendendo, tem alguma coisa, né? Tem alguma Esses coisa. Sinais, mudança de comportamento, vai mudando ali, presta atenção que pode ter alguma coisa ali de errado, né? Pode. Mas você vê verticalizando, essa pergunta também não tá na pauta, você vê verticalizando as oficinas, puxando mais esse trabalho, porque eu como gestor, vejo que é super importante. Mas você vê o trabalho das concessionárias, das oficinas, puxando mais esse trabalho dos psicólogos hoje em dia, tá mais sendo deliberado, trazido esses serviços? Então, hoje, o que a gente tem, né? A impressão que eu tenho, eu vou até dar meu testemunho pessoal, a impressão que eu tenho é que se tem, é muito menos do que precisa. Essa é a colocação real. Exato. Nas empresas, no geral, a gente está começando a fazer esse movimento agora ali, né? Inclusive de rigor. Existe agora uma atualização de uma norma. A NR01. Isso, de segurança do trabalho. Ótimo. Exatamente. Porque o Ministério do Trabalho, ele está reforçando a importância de um ambiente de trabalho saudável. Longe, né? Ou com prevenção de riscos, com prevenção de acidentes, com prevenção de doença. Não só naquilo que é físico, né? Então, o Programa de Desenvolvimento de Saúde, ele não é só, vamos usar o EPI, né? Isso já está muito bem estabelecido nas empresas. A gente vê isso, ainda mais na área operacional. Porque existe uma fiscalização, existe um cuidado das empresas também com os colaboradores para eles não se machucarem ali. Para eles não perderem membros ali também, né? Agora, a gente está ali com a atualização da NR01, em que a gente está falando o quê? O Ministério do Trabalho está falando o quê? Olha, você, gestor, você está monitorando fatores de riscos ambientais. Beleza, mas eu quero agora que você avalie os fatores de riscos psicossociais. O que são fatores de riscos psicossociais? É o quanto que aquele ambiente é insalubre emocionalmente para o colaborador. Então, isso está sendo reforçado agora com a atualização da ANR e as empresas vão ter que se atualizar com isso, porque identifica que existe um afastamento, não mais porque perdeu o dedo, porque cortou, né? Existe ainda, né? Acidentes de trabalho físico, mas existe um afastamento cada vez maior de pessoas adoecendo mentalmente. Aquela famosa frase, né? Quando o corpo aguenta, mas a mente não. Exatamente.
O corpo tá ali aguentando, mas a mente... Exato. O que a gente pode teria dessa expressão? É que, assim, a pessoa, clinicamente, se ela for no médico, né? O médico ele vai falar assim, ó, faça exame do seu fígado, ultrassom, raio-x, não, exame de sangue. Mas você não tem nada. Nada, Não zero. tem nada. Tá sorrindo. Só que aí ele fala, mas eu não consigo mais. Eu tenho crise de pânico. O meu coração fica acelerado quando eu entro na oficina. E aí, até me permite uma parte, um certo... É esse ponto, é por isso que eu acho muito importante a tua presença aqui. Tô muito feliz em recebê-la. Estou falando menos porque eu quero que você coloque pro público de casa. Há um certo preconceito, eu enxergo na minha visão, quando a gente trata do tema da saúde mental. Há um certo preconceito, mas é cada vez mais necessário. É cada vez mais necessário nessa sociedade, cada vez que tem cada vez mais propícias a doenças de ordem mental. Exato. É cada vez mais necessário. Exato. E é importante a tua presença, que é importante a presença de uma psicóloga aqui para falar sobre isso, para dizer que esse assunto deve ser debatido, deliberado, colocado na mesa. As emoções devem ser colocadas na mesa. Exato. Ou eu tô falando alguma bobagem? Não tá. Por que que existe... E o preconceito é o quê? Eu tenho um conceito de algo que eu não conheço. Exato. Né? E aí, é por isso que tem que falar, pra gente desmistificar o que é um preconceito. Porque o que acontece muito? Além da gente ir pra esse lugar de homem não pode demonstrar fraqueza, né? Então, o homem não pode adoecer, não pode demonstrar fraqueza emocional, né? O que é uma bobagem. Exato. Público de casa, ela não quer falar, mas você sabe minha linguagem, é mais popular, mas eu vou usar a linguagem coloquial. Esse negócio de não demonstrar fraqueza é uma tremenda bobagem. Exatamente. Porque isso não vai fazer você deixar de sentir. Você é um humano, você não é uma máquina. Né? O mais importante é você saber o que fazer com aquilo. Porque você vai engolindo, uma hora você vai desregular, você vai chutar alguém, você vai agredir alguém, você vai descompensar em alguém, ou então você vai guardando isso e uma hora a conta vai chegar. Então, falar de saúde mental não é perda de tempo. Não é isso que vai diminuir o seu desempenho. O desempenho não tá nisso. Pelo contrário, eu como gestor enxergo que isso pode potencializar. Exato. Porque quando você está feliz consigo mesmo, a interpretação é que você esteja mais ali dentro, você se dedique mais, porque você começa a entender a dinâmica ali do trabalho, você mais feliz... A pessoa mais feliz, ela produz mais. Exato, exatamente. Na psicologia, na terapia, José Carlos, a gente não trabalha, a gente trabalha com um processo estruturado. Então, o paciente que entra na terapia, ele tem metas, inclusive, a gente tem para onde a gente vai olhar. Então, a gente vai olhar para esse ponto, para essa demanda, para essa demanda. A gente estrutura uma forma de trabalhar, né? Então, vamos resolver. Terapia é para resolver, né? Então, a gente vai resolver. E aí a gente vai caminhando com o paciente para que ele entenda o funcionamento dele. Então, para que ele entenda aquele comportamento, por que ele está se comportando aqui, daquele jeito, por que ele está sentindo o que ele está sentindo. Ele vai dar nome, ele vai entender. E por que ele está pensando o que ele está pensando. O que faz ele acreditar naquilo que ele está pensando. Porque às vezes a gente tem um pensamento e a gente acredita nele sem questionar. E esse pensamento pode ser distorcido. A sua percepção da realidade pode ser distorcida. E isso, com uma intensidade e uma frequência, leva você a acreditar em coisas absurdas e adoece. Você vive numa realidade paralela ali na sua cabeça, né? Sua cabeça não condiz com o ambiente. Isso adoece. Na terapia, a gente trabalha exatamente isso. O paciente, ele entende como ele funciona. E aí, ele entendendo como ele funciona, no ambiente, nas relações, isso fica muito mais saudável, muito mais eficaz, né? Eu sei quem eu sou, eu sei como eu funciono e eu sei como que eu vou fazer para entregar e resolver esse problema aqui. Então, é sobre produtividade, saúde mental. Tira da sociedade alternativa e traz para aqui, para a Terra novamente aqui. Exato. E ansiedade é sempre um transtorno ou pode ser alerta de algo ali no ambiente?
Boa. Não é. Ansiedade, sentir ansiedade, ela é uma emoção natural. Então eu vim pra cá, mas eu ficava o quê? Ansiosa. Quando você falou assim, sim, vamos lá. Ótimo. Ai, meu Deus. Ai, minha barriga. Ai. Fiquei ansiosa. A ansiedade, ela é uma emoção. Que serve pra quê? Pra sinalizar a gente de algo do qual a gente vai precisar enfrentar, do qual a gente vai precisar se preparar. Então, ela sinaliza isso. E qual que é o problema, então, da ansiedade? O problema é que, algumas vezes, a gente tá enxergando essa distorção da realidade, enxergando aquele desafio como muito maior do que eu posso enfrentar. E aí, essa percepção faz eu paralisar, faz eu, assim, não saber o que fazer. Então, a percepção da ansiedade de uma maneira exagerada, distorcida, sim, é um problema. Então, se eu toda hora eu tô em alerta pra não resolver nada, tem algum problema, né? Então, eu costumo dar o exemplo do alarme do carro. Então, a gente tem um alarme do carro, certo? Vamos supor que o alarme do carro seja o quê? A nossa ansiedade. Ele serve pra quê? Pra sinalizar que alguém tá tentando entrar naquele carro sem a chave, né? Tem que alertar ali pra alguém vir lá e pegar quem tá... Agora, se esse carro ficar disparando o alarme, porque o vento passou, porque o gato subiu em cima, esse carro tá desregulado? Tá desregulado. Essa bateria vai arriar, não vai? Se ficar ali... Vai arriar. Vai arriar, porque não tem nada acontecendo. Então, a ansiedade patológica, distorcida, disfuncional, é essa ansiedade crônica. Eu sempre tô em alerta, eu sempre tô controlando as coisas, eu sempre tô super vigilante, eu fico em alerta, eu fico disparando meu alarme como se algo de ruim fosse acontecer a qualquer momento e eu tenho que controlar. Eu tenho que controlar. Isso sim é ruim, isso sim pode ser um transtorno. Muito bem, muito bem. E como que a ansiedade, assim, é emocional, mas ela tem manifestações ali no corpo? Isso, tem. Inclusive, tem muita gente que sente e usa a expressão assim, nossa, eu tô com angústia, eu tô angustiada, nossa, eu tô com uma sensação ruim. Já ouviu isso? Tem gente... Já ouvi nossa, bastante. eu fiz não sei o que, e eu tô com uma sensação ruim, muitas vezes ansiedade. Eu tive um pressentimento. Às vezes é só ansiedade. É só ansiedade? Às vezes é só. Mas quais outros sintomas as pessoas podem ter? Muito bem. Do nada, né? Um coração acelerado, assim, uma falta de ar, ou, sabe, como puxa a respiração, parece que o ar não vem, não tem ali, suor, não pelo calor, assim, a pessoa começa a suar, tremores, né, tem gente que tem vontade de ir ao banheiro toda hora, então tem um desarranjo aí, né, tanto fazer xixi como fazer número 2, então pode ter ali algumas alterações, então existem fatores físicos, né, e mentais também, então essas são as reações físicas, mas as mentais, a pessoa pode achar que vai enlouquecer, então a pessoa pode achar que vai morrer, não, eu vou morrer, alguma coisa de ruim vai acontecer, eu vou morrer, tem a sensação de morte, então ela tá beirando, senão está numa crise de pânico. E aí ela fica ali num estado de alerta porque ela acha que o pior vai acontecer. Então, isso é muito desagradável. Quem passa por isso uma vez ou passa frequente, que tem gente que vive a vida assim, nessa sensação ruim, nessa angústia, nesse pressentimento, acostumou a viver ansiosa. Então, sofre com isso. Então, pode ter dor de cabeça, né? No longo prazo isso pode gerar muita dor de cabeça, né? Muitos problemas da saúde física também, isso pode refletir. Eu tô recebendo mensagem aqui, eu vou aproveitar aqui sim. que os investidores, os patrocinadores do programa aqui estão ansiosos. Ai, que legal, que bom. Recebendo mensagem. Mandar um abaixo aí para o pessoal da Mecânica TR, de 3 de maio, lá no Rio Grande do Sul aí. Mandar um abraço pro Jax Trentin aí, mandar um abraço também pro Christian Vega Mecânica TR, que mandou esse boné aqui pra mim. Vou usar agora o resto do programa, viu, turma? Mandar um abraço aí também pro Mourão da TV Caminhoneiro, com Papo de Caminhoneiro aí, a segunda-feira. Pra Maricota também lá na TV Caminhoneiro, Na Rota com Maricota. Pro Advogado dos Caminhoneiros. Mandar um abraço também pro Cavalo Cavalinho também, com o seu programa aí na TV Caminhoneiro. Mandar um abraço aí para toda a turma aí da TV Caminhoneiro, para você caminhoneiro que está aí nos assistindo na tela do seu celular, aí no volante, dirigindo o seu caminhão. Mandar um abraço também pro pessoal da Brascar Implementos Rodoviários que patrocina esse programa. Muito bom. Vamos lá!
Vamos lá. Muito abraço agora. Depois você, no final, você manda os seus abraços também aí, pessoal aí. Um abraço também, aproveitar agora para saúde psico. Saúde. Saúde, a especialidade lá é saúde mental, né? Saúde mental e soluções para empresas. Tá ruim da cabeça, caminhoneiro. Então, aquele gestor chato tá te cobrando pra chegar no horário. Aquela carga furou o pneu. A manutenção não atendeu o telefone. Meu time atende, não atende? Se não atender, eu tô ruim. Se não atender... Deu problema no Arla. Você já deve ter ouvido falar do famoso Arla quando você tá na concessionária. Sim. Caminhão limitou a potência. Calma. Se tá no momento ruim aí, quer conversar, quer colocar os seus sentimentos pra fora, procura a Ivani lá. Exato. Tem atendimento online também? Isso. Aproveita para fazer uma marketing. Isso. Pessoal, fala, Fosito. Eu tenho uma clínica, né, com as psicólogas que fazem atendimento online e presencial na Faria Lima também. Ah, então não é só você tem uma clínica. Exato, exatamente. E também soluções para a empresa. Então, o projeto também é entrar nas empresas e falar de saúde mental. É conscientizar gestores, colaboradores, porque é em uma palestra, é numa intervenção que a pessoa que está ouvindo se identifica e vai procurar ajuda. Né? É sobre saúde. A ideia é exatamente disseminar conhecimento de saúde mental. Então, além da clínica, que eu tenho as meninas que trabalham lá, atendem presencial e online, projetos para empresas com relação à saúde mental. Muito bem, muito bem. E eu que sou gestor também, como um líder pode cobrar resultados sem gerar medo constante? É uma pergunta boa essa. É uma pergunta boa. É uma pergunta boa porque na pergunta a gente já tem uma pegadinha, né? Quem disse que precisa gerar medo? Né? Da onde a gente tem que gerar medo nas pessoas, né? Ainda mais no gestor, né? O papel do gestor não é gerar medo. É gerar o quê? Inspiração, é desenvolver, né? Então, acho que o primeiro ponto é entender que se você está gerando medo para ter o seu resultado, tem alguma coisa errada nessa gestão. Muito bem, a pergunta era boa, tinha uma pegadinha e ela saiu bem. E aí, pessoal de casa, profissional bom é assim. E qual a diferença entre liderar com pressão e liderar com responsabilidade? Então, eu acho que as duas coisas podem andar juntas. Você pode ter pressão e você pode e deve ter responsabilidade ali na pressão que você cobra. De novo, eu tenho pressão. Né? Eu tenho pressão no meu trabalho, você também tem pressão no seu trabalho. E nem por isso a gente vai xingar os outros, nem por isso a gente vai humilhar as pessoas, e nem por isso a gente vai colocar metas inatingíveis. Né? Então a ideia de eu vou ter pressão com responsabilidade. Né? Não é uma coisa ou outra. Senão a gente entra naquele modo de para eu ser responsável, então eu não posso ter pressão. Não existe vida adulta, né? É trabalhar, pagar boleto, crescer, desenvolver, né? Não é abraçar árvore, não é isso, né? Então, vida adulta é pressão com responsabilidade, com respeito, com clareza do mundo que você tá e do que você consegue entregar, das dificuldades que você tem, do que você tem que desenvolver. Tem que ser o alinhamento perfeito entre a expectativa e aquilo a realidade. Que eu posso entregar, aquela realidade lá. Exatamente. Às vezes a gente sofre porque a gente quer entregar uma coisa que não dá. Não dá, é inatingível, né? De novo, não dá. Agora eu pinto uma dúvida. Quais erros de liderança mais adoecem as equipes operacionais? Erros de liderança que mais adoecem, eu vou trazer aí um pouco mais desse olhar para a ANR. A ANR, ela traz alguns critérios de fatores de riscos psicossociais, né? Ou fatores de riscos emocionais, né? Então, alguns critérios que a gestão precisa tomar cuidado não dá autonomia para o colaborador, essa expectativa irreal, né? Então, dá metas e prazos irreais, assédio moral, né? Isso é bem grave, assédio moral. Aquela promoção que, sabe, injustiças, né? Então, aquela promoção que eu vou dar promoção porque é meu amigo, não porque tem competência. O tratamento de forma injusta. O tratamento de forma injusta. Então, a punição, né? Então, se você não fizer, você vai ser desligado. Você vai embora. Então, você trabalhar
com medo de errar, porque o seu chefe vai te dar advertência, porque o seu chefe vai te mandar embora, porque o seu chefe vai fazer chacota de você, é insalubre, né? Então, inclusive, a ANR preconiza isso. É um erro muito comum da gestão ser chefe, né? Então, isso é um chefe. Muito bem, muito bem. Eu tenho uma pergunta agora. Quando muitas das vezes, durante o trabalho, a gente vai repetindo alguns padrões e nem sempre é aquilo que a gente quer executar. Talvez falta ao líder, eu me lembro, falta ao líder conhecimento daquilo que está fazendo. Uhum. Eu me lembro de um episódio, tá no ar aí pra todo mundo que assiste aí, tá o BBB mais uma vez no ar, não que eu assista, mas eu me lembro daqueles cortes que inevitavelmente a gente vê nas redes sociais, de quando um participante, que é o Rodolfo, que é cantor, ele fez um comentário que era um comentário preconceituoso à época, e o alertaram que aquele comentário era preconceituoso e ele entendeu. Uhum. Ok. Por que eu tô falando isso? Porque o líder também pode estar tendo atitudes, tomando ações que sejam danosas à saúde psicossocial do colaborador, e ele não esteja percebendo. E a pergunta é, existe uma forma simples de um líder perceber quando está sendo parte do problema? É boa essa pergunta, porque às vezes o líder, ele é parte do problema e ele não se vê, né, ali, não se vê, ou então é o jeito dele funcionar, né, eu lidero há anos assim, por que agora vem com esse negócio de ter que falar direito, né, por que agora eu tenho que ficar pensando, tem que, né, sempre precisou, mas agora se exige mais isso, né, então, é importante o líder entender, né, o papel dele ali. O papel dele não deve ser, né, ou se for, pensar em se desenvolver, mas não deve ser essa liderança autoritária que... Essa é uma coisa que fica no passado. No episódio aqui, tem uma Red Hunter, do setor de pesados, a Elizabeth Vigílio, que ela fala, troca o chicote pelo chocolate. E olha que legal. Troca o chicote pelo chocolate. Falou em do 14º episódio aqui do programa ano passado. Perfeito. Eu acho que é isso. Essa liderança autoritária, impositiva, eu acho que fez parte do passado, né? Isso funcionou lá atrás. Hoje em dia isso não funciona mais. A galera não aceita mais a canga, colocar a canga aqui e receber o chicote. Não é assim, troca o chicote pelo chocolate. Eu acho que a liderança, hoje a gente chega a liderança como inspirar as pessoas. Exatamente, Zé Marcos. Então, acho que os sintomas da sua equipe se você tem uma equipe muito silenciosa, né? Se você tem uma equipe que falta muito, se você não consegue engajar, se você tem que ficar usando a voz, o autoritarismo, a ameaça para as coisas acontecerem, tem alguma coisa errada na sua liderança, tem alguma coisa errada no seu time. Algo de certo... Algo de certo não está errado, né? Algo de errado não está certo. Está certo. Ai. Mas é uma coisa que eu gostei durante o nosso bate-papo aqui, que já vai caminhando para o final, já tá passando rápido que a gente nem viu. Eu sabia que ia ser um assunto extremamente interessante, que é um assunto que eu particularmente gosto muito. E eu percebi durante o nosso bate-papo que a gente fala de saúde emocional aqui, de saúde psicossocial, mas é sem aquele discurso bonitinho demais, não sei o quê. Porque no final das contas, gente, não vamos nos enganar, a empresa foi feita para dar resultado. Exato. Sem agenda aqui, a empresa foi feita para dar resultado. Exatamente. Se não dá resultado, se o CNPJ não dá resultado, não tem emprego, não vai funcionar. E já que você é dessa que não tem esse discursinho bonitinho e tal, vamos falar, quando falamos em prevenção, o que realmente funciona no dia a dia? Perfeito. Um discurso bonito. Perfeito. A gente tem que fazer o arroz com feijão, né? O que cabe a nós, indivíduos, primeiro é fazer o arroz com feijão. O que é arroz com feijão, né? O que tá batendo aí, todo especialista, né, ele fala isso, mas é verdade. Você precisa dormir direito. Você precisa ter uma boa noite de sono. Então, esses são práticas, são hábitos que você precisa, se você não tem, incorporar na sua vida. Então, você precisa dormir direito, uma noite de sono prejudicada, privação de sono. Assim, começou errado. Nada vai funcionar se você tem
privações de sono. Você não vai regular direito o seu humor, você não vai tomar boas decisões, você não vai memorizar, você não vai ter atenção, você vai estar estafado, falta de sono. Precisa comer direito, né? Cuidar dos vícios, né? Então, quem tem vício aí, cuida, né? Porque tende a piorar. Eu vou aproveitar a sua fala para já até para você falar para o público lá. Gestor que vai assistir esse programa lá, vai ao ar sexta-feira aí pela TV Caminhoneiro para você aí. Gestor que vai assistir esse programa com a Ivani na sexta-feira às 18 na TV Caminhoneiro. E ele vai assistir, vai se inspirar e vai falar, eu vou mudar. Segunda-feira eu volto um gestor diferente para a empresa. Eu queria que você falasse para esse gestor quais atitudes simples ele pode adotar já na próxima semana. Boa. Primeiro, ele precisa perceber essa equipe, né? Ele precisa ter noção do que ele precisa mudar. Pode até falar olhando para esse o cara que vai assistir lá na casa. Ótimo. Então você precisa entender qual é o real problema da sua equipe, né? Do que tá pegando. É falta de comunicação, as pessoas não estão comunicando, é morosidade, as pessoas estão mais lentas, é o quê? Qual que é o diagnóstico, qual que é o grande problema que você tem que lidar ali? E aí a gente vai pro segundo passo, né? Que é buscar soluções para isso. Então, você às vezes tem dificuldade na comunicação, em relação ali, né? E aí você estoura. Como que a gente pode identificar formas de melhorar essa comunicação? Então, primeiro é o mapeamento. Faça um mapeamento, identifique o problema, que a gente faz isso, né? No carro a gente diagnostica o que tem, e depois a gente vai para a solução. Então, primeiro é o mapeamento. Como que a gente faz para resolver isso? Identificou? Aí a gente vai para tentar solucionar as coisas. Precisa ter um olhar cuidadoso, né? Com a gestão. O gestor, ele tem uma responsabilidade de vidas ali na mão dele. Então ele precisa entender que ele precisa cuidar dele para essas vidas, elas vão vir, né? Gerir pessoas não é fácil. As pessoas, ela cria uma expectativa no líder, né? O líder precisa tirar dele para entregar. Então o gestor precisa cuidar dele, dessa gestão, o que está acontecendo para desenvolver tanto ele como as pessoas. Muito bem, muito bem. E tem uma coisa muito, muito legal que você falou, que é, querendo ou não, ele é responsável pelas vidas ali. É responsável. Querendo ou não, quando ele assume ser gestor, ele tem vidas ali e saúde mental ali, que a responsabilidade... Por isso eu confesso, você gestor que está aí em casa, você que vai assistir esse programa, você é corresponsável pela saúde mental do seu colaborador. Perfeito. Você é corresponsável. É você quem delibera sobre o que a gente falou aqui durante todo o programa, sobre metas, sobre prazos, sobre o ambiente. E eu até tenho uma pergunta sobre ambiente. Como criar um ambiente onde a pessoa se sinta segura ali para falar, sem medo de retaliação? Porque eu acho que esse é o grande medo quando a gente vai falar de saúde mental. É o medo da retaliação, é o medo do pré-conceito. Uhum. Como criar um ambiente onde a pessoa se sinta segura para colocar suas emoções na mesa? Vamos pensar que esse ambiente não tinha essa segurança. O que é um ambiente que não tem a segurança? É um ambiente em que a pessoa vem e você retalha. A pessoa vem e você pune. A pessoa vem, ou seja, você fechou essa porta. E aí você precisa reconstruir. O que você precisa fazer? É comportamental, né? A TCC, comportamental. Você vai precisar abrir espaço para essa pessoa vir falar com você. Ela não vai confiar, porque você já deu porrada nela. Né? Se você tomar porrada, sabe aquele chefe que, bom dia pra quê? Chega uma hora que você não vai dar bom dia. É verdade. Você vai dar bom dia pra quem não vai ser ignorante com você? Não vai. Então, se você quiser mudar isso, você precisa parar de punir. Né? Parar de dar porrada. E aí, feito isso, né? Já é o primeiro, a pessoa, o outro vai ficar, nossa, tem alguma coisa diferente. Alguma coisa mudou. Aconteceu alguma coisa. Aí você dá o próximo passo, que é se aproximar pra ouvir. Precisa ouvir, a gente gosta de falar, né? A gente gosta pouco de ouvir. Então você precisa ouvir, abrir diálogo, entender. Menos oratória e mais escutatória. Exato.
é uma habilidade que o líder precisa ter. Ouvir. Não é que ele tem que ouvir e fazer tudo que o colaborador tá... Não, mas ele precisa ter um senso de análise crítica. Ele precisa responder menos reativamente a algumas coisas que são mais complexas, como gestão. Gestão não é A mais B, não é, né? 1 mais 1 são 2, não é. Gestão é complexa, lidar com pessoas é complexo. Realmente é complexo. Realmente é complexo. Mas eu diria que é prazeroso. É prazeroso quando a gente pega um profissional ali e vai desenvolvendo ele, e ele vai crescendo junto conosco e a gente vai trabalhando e desenvolvendo essa pessoa. É prazeroso quando você vê a luz dela se acender. Perfeito. A luz dela se acender. Perfeito. E tem um mito, na minha opinião, um mito que eu gostaria de desmistificar. Ó, meu Aurélio aí, vai. Eu li nas férias, tava lá em Itacaré, na Bahia, tava lendo maravilhosamente na praia lá. Delícia. Tava lendo um livro lá na praia, lá, Tá então fazendo no descanso português. mental. Exatamente. Eu tava malhando a mente. Muito bom. Já que não malha o corpo, vai malhar a mente. Muito bom. Tem uma bobagem que pra mim é um mito, e eu gostaria de desmistificar, é que se eu ficar falando de saúde mental, eu vou perder a produtividade. É possível cuidar da saúde mental sem perder produtividade? Essa pergunta também achei ótima. Porque assim, ó, essa analogia de se eu cuidar da saúde mental... Vou perder, o colaborador vai produzir menos. Então, quer dizer que pessoas bem-sucedidas é tudo doente. Né? Porque pessoas bem-sucedidas, empresários, pessoas, né, que estão ali fazendo milhões, o povo é tudo doente? Não. Entende? Não é. Então, a gente precisa encarar as coisas como, né, eu vou ser produtiva, eu vou entregar, eu vou me desenvolver e preservo a minha saúde e faço a manutenção da minha saúde. Exatamente. Eu até gostaria de falar, até para você, empresário que está aí em casa, você não ficou doente. Você cuidou da sua saúde aí, você não ficou doente. Então, comecem a investir na saúde mental dos seus colaboradores. Na manutenção, a gente fala muito de prevenção mecânica. Você usou o termo na abertura do chamado lá no Instagram, que é a prevenção mental. Exato. Tá na hora de você aí, rede de concessionárias do meu país, gestores de concessionárias, diretores, vocês que assistem muito esse podcast aqui, cuide da saúde mental na oficina. Eu vejo pouco, puxão de orelha para vocês aí em casa, eu vejo pouco se falar em saúde mental nas oficinas, vejo poucas palestras, tinha que ter palestras, concessionárias aqui, meus amigos de concessionária vão ver esse programa, vou puxar a orelha de vocês porque eu vejo pouco vocês levarem psicólogos. Você dá palestra também? Palestra também? Tá aqui, ela dá palestra também, leva lá, vai falar sobre saúde mental, valoriza o teu mecânico, paga um café da manhã bom, leva lá no chão da oficina. Afinal de contas, se tá na mão, é porque veio de caminhão. E se tá rodando o caminhão, se chegou de caminhão, é porque o mecânico fez o serviço lá na ponta. Tem que cuidar da saúde mental, não só dos mecânicos, falando de todos os colaboradores que trabalham. Exato. Todos os colaboradores. Exato. Então esse aí vai ficar de puxão de orelha para você que não tá fazendo. Tá na hora de nós, como sociedade, de nós, como parte da manutenção. A manutenção tem que ser uma manutenção de classe mundial. E tem que incluir a saúde mental também no cuidado. Perfeito. Foi quase um desabafo, que eu esperava muito tempo para falar isso pra você. Vamos lá para as mensagens finais, porque voou. Já Que temos bom. quase 1 hora de programa, um pouco mais de 1 hora de programa já. Voou. O relógio nos aperta, que já que alguém fala de prazos e metas. E vamos lá para o bloco final. Que conselho você daria para quem lidera equipes na manutenção e operação pesada? Eu já dei que é chamar uma psicóloga já. Pra falar sobre saúde mental no trabalho. Para os líderes. Já fala também para eles chamar, viu? Então, já chama também, viu, turma? para os líderes, o líder ele precisa ter autoconhecimento. O líder ele precisa entender as capacidades. O líder ele precisa constantemente estar em desenvolvimento. O líder precisa ter a mentalidade de, apesar e porque eu sou líder, eu continuo na cadeira de aprendiz, de me desenvolver, porque a sua equipe
vai exigir de você. Ela tem você como inspiração. O seu colaborador, ele vai para casa, ele fala de você para a mulher, ele fala de você para o amigo. Você faz parte da vida desse colaborador. Você tem expectativas em cima de você. Então, cuide de você. Entenda que cuidar de você é você se abastecer, né? É você entender que se você estiver fraco, você vai gerir no automático, no autoritarismo, não querendo saber de nada e só mandando o povo fazer, e o povo não vai fazer. Vai travar esse sistema. Então, o principal recado é: cuide de você, cuide da sua saúde mental. Se você não se conhece bem, passe a se conhecer, busque um processo para você ter autoconhecimento. E autoconhecimento não é abraçar árvore, né? De novo, existe um processo estruturado para a gente se conhecer. Entender as suas deficiências, perceber as suas deficiências, não quer dizer que você vai deixar de ser produtivo. Pelo contrário, você ajusta, você se desenvolve e você é o contrário, você é produtivo, você é eficiente. Então, o principal fator que eu levo aqui para o líder é: cuide de si. Porque você tem muita gente embaixo de você que precisa de você, né? Que precisa do seu... é um efeito cascata, né? Precisa vir daí coisas boas. Vou fazer uma provocação. Sim. Você tá falando do líder, tem muita gente que precisa. E aí eu vou provocar agora. E quem cuida do líder? Então, isso é um ponto. Eu penso nisso. Tem muito gestor de cima do líder que não cuida. Que olha pra ele e fala assim: é seu, o BO é seu, a equipe é sua, né? Então, o líder, muitas vezes, ele é desassistido pelo gestor dele, né? O líder, muitas vezes, caminha sozinho. E se você, líder, não tem um líder que te inspire, que você vê apoio, eu sinto muito, né? A gente não consegue mudar o outro. Eu não consigo mudar, você não consegue mudar seu chefe, né? Mas o que você consegue fazer é: então, como que eu vou me abastecer? Qual vai ser a minha rede de apoio? Em quem eu vou me apoiar? Então, você cria outras inspirações, cria outros líderes de inspiração, de apoio, converse com outros líderes, né? O lugar do líder, ele muitas vezes é solitário, mas ele não precisa ser sempre. Você pode participar de eventos que nutrem você, que conectam você a outras gestões que têm as mesmas dificuldades. Muito bem, muito bom. Quem quiser contratar os teus serviços, quem quiser contratar a tua clínica, como que faz? Pode entrar em contato no nosso Instagram, Saúde Psicoficial, ou no meu Instagram, né? @IvaniCavalcante. E lá eu falo, né? Converso, marco sessão com as meninas também. Tem, pelo que eu vi lá, tem rios, tem story lá. Eu sou falando ativa. sobre saúde mental lá no Instagram também. Exato. Para empresas também, a gente oferece palestras, a implantação da NR01. Então, a gente tem uma equipe que faz a implantação da NR01, né? Que é o diagnóstico de riscos psicossociais, e também o programa de prevenção ali, à saúde. Então, pode contatar a gente que a gente trabalha nisso. Muito bem, muito obrigado pela Eu que sua agradeço. presença. Muito feliz aqui Eu também. pelo papo. Passou que nem viu. O programa bom é assim, passa que a gente nem vê como passa. Ficaria mais horas aqui, se o tempo nos permitisse aqui. Ficaria mais horas para a gente deliberar mais sobre o tema, que é um tema importantíssimo. Fica convidada já para voltar outras vezes aqui. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final pro pessoal de casa, deixasse seus abraços aí pro pessoal de casa também. Muito obrigada. Pessoal da estrada aí que nos assiste. Eu quero te agradecer, né? Muito obrigada pelo convite. É uma honra falar de saúde mental para um público que precisa, né? Precisa saber mais sobre isso. Eu quero deixar um recado para você, que saúde mental não é algo opcional, né? A gente não tá falando de opção, ou eu cuido ou eu não cuido. É algo obrigatório. Se você não cuidar, se você não fizer essa manutenção mental, uma hora você pode parar, uma hora você pode travar. Ou, então, você continua funcionando, mas de uma maneira muito prejudicial. Você continua funcionando, mas com muitos conflitos, você continua funcionando, mas com muita confusão. Então, saúde mental não é opcional. Ela é uma segurança que você precisa ter, um cuidado que você precisa ter para a sua vida. Muito bem, muito bem. Saúde mental
Eu vou aproveitar a falar dela. Saúde mental é item de segurança, não de RH. Vou aproveitar a falar dela para finalizar. E como vocês sabem, tradicionalmente, eu sempre gosto de encerrar com a frase do Guimarães Rosa. É junto dos bons que a gente fica melhor. E hoje eu tava junto de uma boa aqui. Muito obrigada. Prazer em receber, Levaninho. Muito obrigada, eu que agradeço. Programa. Tchau, galera. Tchau, abraços. Tchau, gente.